Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Em paralelo a tudo isso que está acontecendo no Brasil bizarro aí, tem uma CPI, no caso uma CPMI, sobre as fake news. A gente fica sempre naquela expectativa de que pode dar alguma coisa. A gente sabe que não dá em nada essas CPIs. É só a galera para se aparecer, o jeito de chantagear algumas peças importantes do governo, mas na real mesmo não produz nada. Mas a gente fica naquela esperança, de que saia alguma coisa, que de repente o Brasil fosse um país sério e que isso levasse à frente um processo, investigações sérias, porque, cara, claramente o esquema de fake news influenciou muito as últimas eleições. Ou seja, as eleições foram corrompidas por fake news. Não foi uma coisa legítima. Muita gente teve a sua opinião manipulada por mentiras, enganações, esquemas, para juntar credibilidade em coisas falsas, para descredibilizar coisas verdadeiras. Tudo isso para beneficiar um, prejudicar outro. Eu venho denunciando isso aqui, cara, há anos, esse esquema aí. Mas se concentrou muito na véspera da eleição e, cara, influenciou sim. Então, se essa CPMI fosse algo sério a respeito de fake news, era o fim do governo. Era um colapso na estrutura política, porque ia cancelar toda a última eleição. A maioria dos que venceram de alguma forma utilizando essa ferramenta aí, porque ela estava liberada, ninguém questionava. Até hoje, o atual governo, com o presidente Bolsonaro, seus filhos, seus ministros, os caras usam largamente fake news e notícias falsas o tempo todo para manipular a opinião pública, para dar uma lacrada, para dar uma mitada, e logo depois eles são desmentidos e, sabe, com a maior cara de pau do mundo, como se fosse algo profissional, finge que não foi ele, ou finge que foi mal interpretado, dá uma desculpa qualquer e lança outra. E aí cria outra polêmica, outra cortina de fumaça, e a gente fica aqui, cara, perdido no meio dessa fumaça desses grandes incêndios de polêmicas artificialmente plantadas. E agora, tudo isso que eu venho denunciando já há meses ou anos, foi confirmado com alguns depoimentos nessa CPMI de gente que participou do processo. Não é cara de fora acusando, não é alguém aqui que está olhando, observando e está aqui apontando suas teses, suas conclusões. Gente que participou do esquema, que saiu por algum motivo de disputa interna de poder e agora está metendo os pés aí, falando tudo a real do que aconteceu. Nem tudo, logicamente, para não se comprometer, mas está falando muita coisa. Ou seja, está confirmando aquilo que eu falava, aquilo que eu alertava, aquilo que eu denunciava. Basicamente, é um esquema onde tem uma espécie de fábrica de notícias falsas com o intuito de enganar, atacar ou prejudicar um determinado alvo, um adversário, ou beneficiar o cara que está por trás do processo. E essas notícias falsas são infladas artificialmente através de bots, que é um esquema de computador que geram perfis falsos, para dar volume de likes ou visualizações. Isso simula uma credibilidade na notícia falsa, aumenta o alcance dela, certo? Isso é pago, tem grana por trás disso, para impulsionar essas notícias. A gente lembra aí da fakeada, que até hoje está aí em debate, tem gente que acredita até hoje no esquema da fakeada, que eu acho que é a mais grave de todas nas eleições. Teve a mamadeira de piroca, tinha uma que iam colocar o Jean Willis como ministro da Educação, e acusando o cara de ser viado, querer deixar todas as crianças viadas também, sei lá, tinha o kit gay, tinha a Ferrari de ouro do Lulinha, tinha até uma interessante que saiu agora recentemente, sabe o velho da van? Que é bolsonarista roxo aí e tal. Pois é, não tem a Carla Zambelli, também bolsonarista roxa, que defende o governo com unhas e dentes. Era parceirona da Joyce, agora não é mais, são inimigas. Pois é, lá no início, quando era liberado esse negócio de fake news, ninguém ligava muito, mas tinha importância para quem queria acreditar nessas mentiras, a Carla Zambelli fez um vídeo que está sendo divulgado agora, acusando as lojas Havan de pertencerem à filha da Dilma, a tal de Paulinha. As lojas da Van, do velho da Van, parceiraço do Bolsonaro, que ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição, e impulsionando aquelas notícias falsas, através de WhatsApp, Facebook. Pois é, a Carla Zambelli acusou simplesmente a loja de ser da filha da Dilma. E sabe, e não tem base, não tem fundamento, eu só falo por falar. Galera, boa noite.
gente, 26/11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estátua da Liberdade ao lado? Nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiânia, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a Van, a loja, né, com uma estátua da Liberdade do lado. Quer dizer, quer chamar a gente de idiota, né? Estátua da Liberdade com aí um símbolo que lembra Cuba. Que lembra os Estados Unidos. E que lembra os Estados Unidos de um lado, né? Então, assim, é fora do normal, né? Já já eles vão tirar os estátuas. Vamos tirar os estátuas? Aí eu falei, param. Aí, galera, estamos aqui em Uberaba, viajando para cá. E aí estamos dando esse presente para vocês, essa informação muito valiosa. E certamente daqui uns dias o pessoal vai tirar as estátuas da Liberdade da frente das lojas da Van. Vamos aguardar aí. Olha pra onde está indo seu dinheiro, ó, meu amigo. Lavagem de dinheiro, simples assim. Eu fico até meio impressionado e surpreso com pessoas que têm essa capacidade de inventar uma mentira do nada, assim. Sabe? Vou olhar aqui nessa parede e falar, essa parede tá branca, mas eu vou dizer que ela é azul. E, sei lá, tem gente que acredita. Eu não sei quem é mais canalha ou mais mau caráter. Quem inventa a mentira do nada ou quem acredita numa mentira inventada do nada. E esse esquema de usar de fake news para manipular a opinião pública e influenciar eleições foi desmascarado no mundo inteiro, cara. Deu aquele escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, que influenciou o Brexit, que influenciou a eleição norte-americana, que influenciou várias eleições na América Latina, inclusive aqui do Brasil. Virou um escândalo mundial em documentários, inclusive na Netflix e na internet livre aí, para você saber como funcionava o processo. Gente de dentro denunciou como funcionava, qual era a sua função, como o esquema atingia as pessoas e como o esquema era aplicado para colocar em risco todo o sentido da democracia. As pessoas não tinham liberdade de escolha. Até a liberdade de escolha delas, que seria o princípio da democracia, era contaminado, era influenciado por, sei lá, manipulações, notícias falsas, como eu disse para você. Você acreditava em coisas que eram inverdades. E aí, consequentemente, a sua percepção era afetada e você tinha uma opinião contaminada, direcionada, influenciada sem perceber. E uma das formas mais comuns de usar essas fake news é o ataque contra reputações. Isso aí foi usado largamente. Foi sempre explorado muito pela direita brasileira. Destruir reputações de inimigos. De repente você estava lá pagando de mito, de herói, vinha alguém começar a fazer acusações graves contra você. E aí você usava essa máquina virtual, da milícia virtual, que é assim que é chamada, o esquema aí, essa milícia virtual para destruir a reputação daquela pessoa que estava te atacando e cessar o ataque, neutralizar qualquer tipo de ameaça à sua própria imagem. Ou então você atacar a reputação de um adversário simplesmente para desmoralizar, para minimizar o seu poder, para diminuir a sua influência. E muita gente que é do governo, que ganhou as eleições com esse esquema aí, se beneficiou desse sistema, inclusive de destruir reputações, não só mentir, mas destruir reputações com mentiras, atacando diretamente a imagem de um adversário. Muitos deles hoje são inimigos do governo. Porque existe sim, entre os ambiciosos, entre uma quadrilha de mau caráteres, de gente fascista, de comportamento duvidoso, existe uma ambição sem limite por poder. Então eles vão gerar conflitos internos que vai ter uma disputa pelo poder. E aí eles acabam se separando da quadrilha. Acabam se juntando a outras quadrilhas. Como é o caso do Frota, que agora é do PSDB. Como é o caso da Joyce, que agora é inimiga número 1 do Bolsonaro e dos bolsonaristas, como os filhos deles. Agora eles são alvos exatamente da mesma máquina de destruir reputação que eles tanto se beneficiaram no processo anterior. E agora eles resolveram, como vítimas, entregar como funcionava, justamente nessa CPMI das fake news. É lógico que Frota, Joyce ou qualquer outro que vá depor, ganha com a visibilidade no processo. Olha aqui, estou arrependido, olha, estou falando a verdade para vocês. Mas são verdades cuidadosas, cuidadosamente ditas, digamos assim.
para não se comprometer, porque eles participavam da milícia virtual. Eles tinham lá seus próprios esquemas de fake news. E não adianta, por exemplo, o Frota hoje vir pagar, né, de olha o moralista que está arrependido por ter votado no Bolsonaro, pedindo voto para eles, vou derrubar o Bolsonaro. Mentira. O Frota ajudou o Bolsonaro a ganhar, portanto, se o Bolsonaro cair, o Frota tem que cair também, porque ele é culpado dessa desgraça. A mesma coisa é a Joyce Hasselmann. Mentiu descaradamente durante as eleições, atacou a reputação das pessoas, lembra que ela ficava chamando a Dilma de vaca e coisas do tipo assim? Esculachando mesmo, para atingir a reputação da Dilma e explorar, né, a sua própria imagem em cima disso daí, e agora fica pagando de vítima também. Que está sendo atacada pela milícia virtual, chamando de Peppa Pig, e chora, né, e faz textão. Todos eles participaram do processo, né, que colocou essa direita no poder. Todos eles utilizaram essa máquina de milícia virtual, né, de fake news, destruição de reputação, de boots, todos eles. O caso é, galera, que essa CPI sobre fake news está recolhendo muita informação, muitas denúncias que justificariam uma investigação mais minuciosa a respeito da situação. Investigações sérias a respeito do que aconteceu, de como funcionava, quem eram os cabeças que lideravam o esquema, quem bancava tudo isso daí. Tem muita denúncia séria que foi feita lá nos depoimentos, tem muitas provas recolhidas por eles lá, tem informações detalhadas sobre nomes de pessoas que participavam do processo. Só falta agora o pessoal ter interesse em levar o negócio para frente. Por exemplo, o Frota passou na CPMI da fake news. Fez dar o seu depoimento, tentou dar uma lacrada, dar uma mitada, para se aparecer, como é um esquema, que você fica exposto aos holofotes do interesse público ali. Mas o Frota ele é meio fraco, na articulação verbal ali, pessoal. Na internet, com apoio, logística, e o pessoal dando amparo para ele aqui, com o tempo para responder ou fazer uma provocação, ele é maravilhoso. Ele virou um profissional nas redes sociais de provocar, de responder. Só que pessoalmente ele é fraco. Eu não sei se é medo de acabar se comprometendo, porque como eu disse, ele participou de todo esse processo aí, e sabe que tem um rabo preso e o rabo sujo junto com os outros caras lá, ou se ele é só um incapaz intelectual mesmo. Que só é melhorzão, espertão, em casa, na frente do computador, com um monte de gente dando apoio para ele, dando assessoria. Quando chega na hora de falar, de apresentar as coisas mesmo, é fraco. Mas soltou uma outra piadinha, até com o Eduardo Bolsonaro, que foi engraçado, tirou umas risadas da galera lá, mas nada de importante, não acrescentou muita coisa. O Frota foi meio que uma decepção a CPMI das fake news. Outro que apareceu lá foi aquele Alan dos Santos, do Terça Livre. Aquele cara que fala que bater punheta tira células cerebrais, coisas do tipo assim. Pois é, esse cara foi na CPMI por convocação, porque tinham acusações sérias envolvendo o nome dele, mas ele já foi bem orientado, diferente do Frota. Então ele foi lá para dar umas respostas. Quando a coisa apertava pro lado dele, ele fazia aquela tergiversação, que é enrolar para não responder. Conseguiu aplicar fake news ao vivo na CPMI das fake news, por incrível que pareça. Mentiu descaradamente lá, inventou notícias, direcionava uma questão que era contra ele, a de repente a ficar falando do Lula, a ficar falando de Foro de São Paulo, a falar da Dilma, a falar do PT, quando nada disso estava em xeque no momento. Estava em xeque a sua conduta dentro do processo das fake news. E aí ele conseguiu enrolar. Por quê? Porque os deputados também que estavam presentes lá não tinham uma ideia direito do que perguntar ao Alan dos Santos. O Alan dos Santos tem que ser encarado com provas. Aqui tá as provas. Aqui você participou do processo, você mora numa mansão paga pelo Eduardo Bolsonaro com dinheiro público, você estava nesse dia, nesse esquema aqui, seu nome está ligado a isso aqui, esses perfis falsos estão ligados às IPs dos seus computadores, vinham dos servidores que você comandava. Tinha que fazer isso com ele. Mas deixaram o cara falar à vontade, aí o cara falou um monte de merda, e tem gente que ainda acha que ele lacrou. É engraçado, que vai o cara depor numa CPMI de fake news, o cara é o cara da fake news, todo mundo sabe disso, o cara faz fake news ao vivo durante a CPMI, e tem gente que diz que o cara lacrou. Sabe, os bolsonaristas dizendo, o Alan dos Santos foi bem na CPMI. Como ir bem se ele é um acusado? O que é ir bem para essa galera aí? É conseguir não ser pego? Isso é ir bem na CPMI das fake news? Na investigação séria? Se não for pego, já tá bom. É bom pro meu lado, é bom pro meu time. Olha o absurdo do caráter dessas pessoas, cara. E eu acho que a única que foi lá e apresentou alguma coisa decente foi a Joyce Hasselmann. Como eu disse pra você, eu não confio nessa mulher.
participou do esquema, é tão suja quanto eles lá. Mas ela já vinha prometendo que ia soltar umas reais lá, e ela é mais preparada assim, bem melhor do que o Frota, né? Não era bolsonarista lá, né, para ficar gritando. Ela foi lá e falou umas reais sobre o que acontecia no esquema, falou da destruição de reputações que ela estava sendo vítima, né? Falou de como funcionava os boots, o esquema da milícia virtual, né, que é direcionada pelos bolsonaros, controlada por eles, bancada por eles, deu nomes, deu locais, deu situações, circunstâncias, né, apresentou uns slides, apresentou uma série de provas a serem melhor periciadas ainda. São denúncias graves que a Joyce Hasselmann fez, né, e também teve a parte da baixaria, né, de lavagem de roupa suja, digamos assim, porque muita gente do PSL, do Bolsonaro, né, ou pelo menos bolsonaristas, deputados bolsonaristas, que estão na CPMI das fake news, estão lá só para tumultuar. Porque eles sabem que isso é perigoso para o próprio grupo deles no poder. Então eles estão lá para atrasar, para prejudicar, para tirar a credibilidade, a deslegitimar a CPMI, as acusações, as denúncias. Então eles ficam lá fazendo gracinha, provocações, atacando, né, a questão pessoal do pessoal que está indo depor, coagindo as testemunhas. É isso que eles estão fazendo. E a Carla Zambelli foi lá. A mesma que falou que a van era da filha da Dilma, também estava lá e foi bater de frente com a sua nova inimiga número 1, a Joyce Hasselmann. Duas amiguinhas e tal, e aí o negócio baixou o nível total, cara. Pra mim, o ápice da baixaria, essa CPMI envolvendo esse pessoal da direita aí, foi a Joyce falar que o próprio Bolsonaro perguntou se a Carla Zambelli era prostituta na Espanha. 8% dos perfis que seguem o Joyce Hasselmann hoje são fakes. Essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Eu sou chamada de Ronald. Ronald McDonald. Por causa do cabelo vermelho, então a esquerda me chama de Ronald nas redes. Eu acho isso bonitinho, legal. É fofo, né? É engraçado. Então, assim, e a ela chamam Peppa, que é um desenho animado. Já que entrou um pouquinho na seara pessoal, eu vou tentar não ir muito, porque é feio, eu quero, né, tentar resguardar um pouco de sanidade aqui com essas declarações. Quem me perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente, depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Olha o nível, mano, dos parlamentares do Brasil e olha o nível da investigação onde chega, né, com os acusados, as testemunhas. Sabe o que é curioso em tudo isso que eu falei pra vocês? É que a Joyce Hasselmann deu uma raspada mesmo, deu uma pegada no grupo Bolsonaro na direita, citou nomes, né, fez denúncias graves. E o interessante é que ninguém, né, chama a Joyce de mentirosa. Todos eles ficam acusando e fazendo movimentos virtuais com os próprios boots e as fake news, né, para tentar colocar uma imagem na fachada da Joyce de traidora. Né, mas só é traidor quem participava do processo, correto? Mas ninguém levanta uma hashtag, ou um post, ou uma acusação verbal mesmo de chamar a Joyce de mentirosa. Ninguém acusa a Joyce de mentirosa. Só isso já é uma prova de que o esquema é real, funcionava e é do jeito que eles estão acusando, cara. É do jeito que a gente imaginava. A Joyce é traidora? É, mas não é mentirosa. Nem os próprios parceiros da Joyce, agora inimigos, falam isso, cara. Acusam a Joyce de estar mentindo. Eles simplesmente se limitam a dizer que ela é uma traidora. Isso é uma confissão, cara. Isso aí pra mim é uma confissão de comportamento de conduta irregular. Vamos ver se vai levar a sério? Não, não vai. Isso aí não vai dar em nada. Mas dá pra gente ficar tirando barato aqui e postando conteúdo se eu quisesse. Mas eu tava me cobrando fazer esse vídeo, né, porque... Sei lá por que eu tava fazendo esse vídeo, cara. Nossa, já estendeu demais, né, mano? Vai brincar, vai, mano. Vai tomar uma cerveja, vai curtir sua vida, seu filho, sua namorada. Ah, esse assunto é chato, mano. Até pra mim, sabia? Valeu.